Então tá. Desliga o somzinho pra gente. Quem que tá comandando o som? Desliga ele. Então, pessoal, vamos lá. Para planejar o ano de 2023 de vocês, é bom a gente já começar a pensar desde já, né? E a gente precisa fazer algumas planilhas que vai te ajudar. E eu normalmente uso o Excel, tá aqui o meu Excel aberto, e eu vou passar para vocês. A primeira planilha que eu chamo é a planilha 1, que é o rumo, tá? Que é o plano. Plano é igual ao rumo. Se você não tem um plano, você não sabe para onde você vai seguir, tá? E essa planilha, você precisa usar a especificidade. Por quê? Porque se você não for específico com o seu rumo, você vai usar uma linguagem genérica e não vai saber para onde chegar. Então, por exemplo, o que você vai colocar na planilha 1? Você vai colocar uma coluna de ID, que é a identificação. Tá? O que é a identificação? Então é o número 1, 2, 3, aí você vai colocar elencar os números dos seus planos que você tem, né? O segundo é o assunto. Aqui você precisa ser específico. O que significa o assunto? Então vamos imaginar que você quer que a empresa, eu tenho um plano aqui para a empresa que a gente quer comprar um terreno aqui no Parque Cidade Nova. Então eu tenho que colocar que eu quero comprar terreno no Parque Cidade Nova, em Mogi Guaçu, de 300 metros quadrados, no Campo da Brama. Além de eu colocar isso daqui é o objetivo. Além disso, qual que é o plano? Para eu comprar o terreno, o que eu preciso fazer? Eu preciso juntar dinheiro. Então guardar 300 mil, vamos imaginar que é 300 mil um terreno, para comprar terreno no Parque Cidade Nova. Então, e assim por diante. Eu quero comprar um carro, quero comprar uma Land Rover. Qual que é o modelo? Land Rover Evoque, que ano? 2020, cor preta, e assim por diante, certo? Uma outra coisa que você tem que colocar é o dono. Quem que é o dono desse projeto? Quem que é o dono dessa atividade? Nesse caso aqui, sou eu, é o Kenneth. Então, tem coisa que às vezes você vai fazer com o seu cônjuge e tal, você vai colocar, o dono é o fulano de tal. Pode estar no seu plano para você saber. Além disso, você precisa ter uma data de início e uma data de fim. Quando que eu vou começar a fazer isso? Uma data de início é dia 1/1. Qual que é a data final que eu quero estar com esse plano concluído? É no dia 6/6 de 2023. Então esse é a data final. Além disso, qual que é o status dessa atividade? O status aí tem vários, a iniciar, iniciado, cancelado, porque você pode cancelar também um plano, em andamento, porque você já iniciou, está em andamento, né? E qual que é o ramo, né? Vamos imaginar que isso aqui é o negócios. Tem outro que é pessoal e assim por diante. Essa é a planilha 1. Então essa planilha 1 é a planilha rumo. Você vai colocar todos os seus planos e é importante você fazer isso. Porque se você não coloca os seus planos, você não tem um norte quando você vai iniciar, quando você vai terminar esse planejamento que você tem. Planilha 2 é uma planilha de gestão. Aí é a parte que a gente entra na gestão dos recursos, gestão de horas, gestão de tempo. Então, na planilha 2, é a planilha de gestão de horas. Um exemplo aqui, pessoal. Aqui eu coloquei 1, 2, 3. É importante você colocar que seja 50 coisas aí. Por quê? O que isso significa? Quanto maior o tamanho do terreno, maior vai ser o tamanho da sua obra. Então, se você tem pouquinha coisa, você vai
fazer pouco em 2023. Quanto mais coisas você tem para resolver, tem para iniciar, mais vai ser o tamanho da sua obra, né? A planilha 2 é a gestão de horas. O que isso significa, gestão de horas? Você vai colocar aqui as atividades. As atividades e a porcentagem de horas que você vai gastar com isso. Por exemplo, vamos colocar aqui. Atividade física, alimentação, higienização, trabalho, família. Isso aqui está parando. Família, networking. Networking é uma das coisas mais importantes que tem na nossa vida. 80% dos nossos resultados são pelas pessoas que você se conecta. Eu falo que eu abri as empresas que eu tenho graças ao network que eu tinha. E não foi network, vou fazer amizade com essa pessoa para abrir a empresa com ela. Não, eu tinha amizade de 15 anos atrás e aí surgiu uma oportunidade e acabou dando certo de fazer. Então o network é uma das coisas mais importantes. E qual que é um ponto interessante aqui? Que isso daqui a sua cabeça vai explodir. No ano, nós temos 8.760 horas, certo? No ano. Opa, obrigado. No ano tem 8.760 horas. Então, você vai colocar aqui que você, por exemplo, deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Isso daqui é bem importante. Celular. E aí você vai colocar aqui qual é a porcentagem do seu tempo que você vai dedicar para essas coisas. Então, atividade física, vou dedicar, por exemplo, 20%. Higienização. O que é higienização? Você tomar banho, você se arrumar. 10%. Tem gente que passa um tempão só fazendo isso. Descanso, né? Dormir. 30%. Trabalho. 30%. O que você vai conseguir enxergar com essa planilha? Que se você está trabalhando, está descansando aqui 30% das suas horas do seu ano, você vai ver aqui, aqui já deu 30, aqui já deu 30, 60, 80, 90, já deu 90% só com isso. Então você vai conseguir enxergar e falar assim, eu preciso dedicar minhas horas para outras coisas. Então quanto tempo você está gastando no seu celular? Você está perdendo no seu celular. Se isso você tiver no seu celular, produzindo, ganhando dinheiro, tá bom. E se você não está ganhando, você está consumindo. Então esse é um ponto que vai desbloquear vocês. Por exemplo, no descanso, você tem que descansar. Uma coisa saudável aqui é você passar até 27% das suas horas, gastar dessas horas do ano, gastar com descanso. É importante você ter isso. E o que isso significa? No mês, um mês tem 720 horas no mês. Se você decide acordar 2 horas mais cedo do que você acorda para produzir alguma coisa, todo dia, para você fazer alguma coisa, produzir, por exemplo, você fazer uma atividade física, você fazer alguma coisa, vamos imaginar que você acordou 2 horas para você trabalhar, 2 horas mais cedo. O que vai acontecer? Significa que no ano, 2 horas mais cedo, você acordando e fazendo isso todo dia, você passou um mês inteiro, a mesma coisa de você ter passado um mês inteiro acordado só fazendo aquela atividade. 2 horas. Então, por quê? 2 horas por dia vezes 365 vai dar 730 horas. Então, isso significa que você passou um mês a mais fazendo aquela atividade. Então, olha o quanto de produtividade que você ganhou no ano. Você fazendo 2 horas a mais dessa atividade. Então, essa daqui é uma planilha que, para mim, é uma das que explode minha cabeça mesmo. A hora que você consegue entender esse conceito de produtividade, você consegue deslanchar. E as pessoas, normalmente, o que faz? Se você tem um tempo para ficar dormindo a mais, você fica. Ou se você tem um tempo para ficar improdutivo, você fica.
E essas 2 horas, se você passar 2 horas a mais no seu dia sendo produtivo, significa que você trabalhou um mês, ou fez aquela atividade um mês inteiro, sem descanso, sem dormir, sem nada. No ano, considerado. Deu para entender isso? Isso daqui para mim explode minha cabeça, de verdade. Então essa é a segunda planilha, que é a planilha 2 horas. Coloca lá, P2 horas. Tá? Planilha 3. Gestão de recursos. O que é a planilha 3, gestão de recursos? É você ver os recursos que você tem, que você não está utilizando. E fazer gestão de recursos é uma das coisas que também vai te fazer prosperar. Por quê? Às vezes você tem alguma coisa lá na sua casa que você não está utilizando, fica parado lá o ano inteiro e você não faz nada com aquilo. Você não dá fim, você não vende, você não faz nada. Então você tem que olhar para os recursos que você tem dentro da sua casa, no seu trabalho, nas suas situações do dia a dia, para você dar um andamento naquilo ali. Por exemplo, vamos imaginar, eu tenho um triciclo lá em casa que ele está parado. Depois que a Jade nasceu, ficou difícil eu andar com ele. Eu gostava de andar de final de semana, eu pegava e andava. E já faz 1 mês, 2 meses que eu nem ligo ele. O que faz um automóvel parado? Ele estraga. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar um jeito de ou dar fim nele, vender ou fazer esse negócio andar. Né? Então eu tenho que deixar com alguém para andar uma vez por semana, porque ele precisa fazer esse negócio girar. E assim outras coisas também que a gente tem em casa, que você precisa olhar para os seus recursos. Seu carro, sua moto, sua casa, seus móveis, alguma coisa lá que está parado, que você precisa dar andamento. Então essa daí é a planilha 3. Você vai colocar os seus recursos e o que você vai fazer com eles. Planilha 4. Essa daqui também é uma das principais. Network. O que é o network? É você se conectar com pessoas. E essa daqui eu recomendo que você tenha, no mínimo, 52 pessoas que você vai elencar para se conectar. No mínimo uma por semana. E o que é isso, se conectar? Nem que seja uma reunião via telefone, via meeting, Google Meeting, ou você ir tomar café com alguém. Então, escolher 52 pessoas que você precisa se conectar no ano de 2023. Se você fizer isso, você vai virar uma máquina. Planilha 4. Modelagem. O que é a planilha 4, modelagem? Você vai escolher também 52 pessoas. Eu recomendo que no mínimo 52. Se você quiser fazer menos, você faz. O tamanho do terreno vai determinar o tamanho da obra, né? Para você escolher 52 pessoas para você modelar. O que é modelar? Não é você copiar a pessoa, é ver o que essa pessoa fez e trazer o que ela fez de bom, ou alguma coisa que ela fez de bom para a sua vida. Que código que você vai pegar com aquela pessoa. Eu modelo bastante o Pablo Marçal, tem o Thiago Nigro, tem Joel J, tem várias pessoas aí, o Pedro Superti, que você vai poder modelar. Tem pastor que fizeram história, que dá para você modelar o que essas pessoas fizeram, o que elas tinham de ideia, de mente, né? Mentalidade delas. Isso daqui é a 4ª planilha. E a 5ª planilha, que é a P5, é o conhecimento. Novos conhecimentos. Quais novos conhecimentos você pretende adquirir no ano de 2023? E é importante você colocar isso daí, pessoal, porque você vai ter um baita de um rumo definido que você vai ter para seguir. Qual que é o principal motivo de você planejar as coisas e não executar? Quantas coisas que você planejou em 2022 que você não fez? Uma coisa é você cancelar. Esse negócio não faz mais sentido para mim. Isso aí é normal, tudo bem. Mas coisa que fazia sentido que você não conseguiu terminar. Então,
se você conseguir colocar essas 5 planilhas e fazer a gestão disso daí, porque isso daí nada mais é do que gestão, é liderança. Né? Aqui na empresa a gente tem que ter liderança, a gente precisa contratar pessoas corretas, precisa saber conversar com as pessoas, e você também no seu dia a dia você precisa fazer isso, fazer liderança, fazer gestão da sua vida, dos seus recursos, da sua hora, do seu tempo. A hora que você conseguir fazer isso, você vai virar uma máquina, literalmente. Não tem como você não prosperar se você conseguir aplicar tudo isso. Então, e a planilha de horas, para mim explode minha cabeça a hora que eu começo a pensar isso daí, que é, se você vê que 2 horas do seu dia que você está sendo improdutivo, você fizer alguma coisa produtiva, é a mesma coisa de você passar um mês inteiro do ano acordado fazendo aquela atividade. Então isso daí para mim é nítido que não tem como uma pessoa que faz isso não ter um resultado. Não tem jeito, é humanamente impossível não conseguir. E as outras também, tá aí. Alguma pergunta, alguma dúvida? Alguém já fez isso alguma vez? Mas faz sentido? Você fez? Quando eu entrei na faculdade, eu fiz mais ou menos isso daí, a gente tem aquela ideia de falar, não, a gente nasceu numa família humilde, que não sei o que tem, que não vai pra frente. Daí o Júlio, que era gerente do Itaú na época, ele falou, não, quando você estiver pensando dessa maneira, você vai. E isso que o Jurandir colocou é uma coisa que eu costumo falar, estava até conversando com o Sérgio hoje sobre isso. A fase que você está não define quem você é. Você não é a fase que você está. Né? Eu até estou escrevendo um livro, num desafio que eu estou fazendo, e uma das coisas que eu coloquei é o quê? Você, por exemplo, eu estava engenheiro, eu estou empresário, eu não sou empresário. Eu estou empresário, porque isso é uma fase. Isso não define quem eu sou. Quando eu falo eu sou, é uma coisa que define. Quando você está no emprego, que a pessoa passou num concurso público e fala, por exemplo, ou nem foi isso, eu sou um engenheiro. Se eu tivesse essa mentalidade, eu estava na engenharia até hoje e não teria mudado de fase. E todo mundo que ama uma fase não prospera. Um bebê que ama o útero da mãe, ele morre. Ele tem que sair em 42 semanas, no máximo. Então você não pode amar a fase que você está, seja ela boa ou seja ela ruim. Se for ela boa, você tem que estar contente, mas insatisfeito positivamente, para você conseguir continuar avançando. Se você amar a sua fase, você não prospera. Então esse é uma coisa que é um drive mental que quando você consegue instalar isso na sua cabeça, também não tem como você parar, porque você vai entender que nada tá bom. Assim, você tem que estar contente, tem que ser grato, mas você tem que estar insatisfeito positivamente, porque se amar aquilo ali, você não prospera. A gente era um embrião, virou uma criança, prosperou. Depois de uma criança, virou um jovem, prosperou. Nem sabia falar, não sabia andar, está prosperando. Uma árvore, a árvore, o que acontece? Ela nasce, tem uma sementinha, ela nasce, cresce, dá fruto, ela está prosperando. A natureza em si, ela prospera. Nasce uma fonte lá no rio, ela nasce um pouquinho assim de água, vira aquele riozão. Prosperou. Então, até a árvore dá fruto e tem pessoa que não dá. Você está aí dormindo ainda, sem dar fruto. Então, isso daqui é uma técnica para vocês, para ajudar vocês em 2023. Eu espero estar com todo mundo. Quem precisar de ajuda para fazer isso daí, pode me falar também, que eu acho que é fundamental, e se você conseguir fazer isso, não tem como você não crescer. Vai ser pelas conexões que você vai fazer. Como eu disse, as minhas empresas eu abri por conta do meu network. Se não fosse isso, eu talvez não estaria aqui conversando com vocês hoje. O mundo da vacina eu abri por conta do meu network, porque nunca imaginei abrir uma empresa de vacina, mas por conhecer uma pessoa que tinha uma empresa de vacina, que era colega minha, não tinha nada a ver de pensar em abrir um negócio desse daí junto com ela. E por fim acabei abrindo sozinho, a ideia começou para ser junto, mas aí depois ela desistiu, mas eu já estava com meio caminho andado. Falei, agora eu vou adiante, não paro mais não. Então isso daqui é bem importante para todo mundo aí, quem quiser aplicar, faz isso que não tem como dar errado. Beleza? Beleza.